Oi, Mulher 40 Mais, seja bem-vinda do nosso cantinho do bate-papo. Então, hoje eu quero dividir com vocês duas lições que eu aprendi com minhas experiências aos 40 mais. Eu tenho duas que ficaram registradas, lições assim que marcaram a minha vida. Uma que foi a traição do relacionamento que eu tive, que eu já deixei vídeo aqui, e a perda da minha mãe. Porque era só eu e minha mãe. Nós vivíamos só nós duas. Porque eu não casei, eu não tenho filhos, e eu vivia eu e ela. E essa lição foi assim uma lição que ela, na hora que acontece, hoje não que eu posso falar sem chorar. Mas olha que lá no início, no dia, foi terrível. Terrível, terrível. Eu era que estava com ela, eu é que presenciei tudo. Foi até cair a ficha de que eu estou vivendo sem minha mãe, demorou. E olha que já tem 3 anos. Mas eu não sei, é um vínculo muito forte, mãe, né? Eu já perdi meu pai, eu não tenho meu pai já tem uns 15 anos. Ou até mais. E minha mãe tem agora, assim, 3 anos. Então, querendo ou não, é um vínculo muito forte que a gente tem com a mãe da gente. E essa perda foi algo que marcou demais na minha vida. E antes dessa perda, eu tive o fim do relacionamento, que houve traição, mas eu ainda fiquei empurrando com a barriga. Uma dependência emocional, né, que era muito forte. Eu tinha recaída, eu ficava ainda, voltava atrás, ia aceitando migalhas. Mas a partir do momento que eu me despertei para esse novo eu, essa nova Elisângela, eu olho para trás e falo, gente, o que eu estava fazendo na minha vida quando eu me deixei viver aquele momento? Eu acredito que foi um momento que eu, parece que eu entrei no colapso da depressão. Eu vivi assim aquele luto do término e logo após o término, o luto da minha mãe. O término do relacionamento, que foi um luto, e a perda da minha mãe, que foi um luto na real, né? E essas duas coisas, a primeira lá atrás, da traição, é que ela me ensinou que através dele, essa pessoa, eu pude aprender a desenvolver o amor próprio por mim. Aprendi que primeiro sou eu, primeiro tudo vai ser eu primeiro, viu, gente? Tudo. Depois dessa, eu aprendi, primeiro tudo é eu. E eu vou analisar tudo, se faz sentido pra mim, se vale a pena investir em relacionamento, se é essa pessoa que eu tô querendo, se é que ela vai chegar, porque até então eu não tenho propósito de casar, de construir família e nem filho. Já deixei aqui no canal o vídeo também, que eu não quero ser mãe, não quero ter filhos. Então, partindo disso, eu não quero aceitar mais migalhas e viver dependente emocional de outra pessoa. Eu quero ser dependente de mim mesmo. E isso eu tô descobrindo muito. Antigamente eu tinha, quando eu lembrava da pessoa, eu tinha tristeza, eu não sei se rancor, raiva. Rancor não, porque eu acho um nome tão forte, mas não, raiva poderia, mas isso aqui é uma raiva que ela se transformou em amizade, porque antigamente ele era bloqueado, agora ele não é mais bloqueado, porque me ensinou que através da vida dele eu pude evoluir. É esse nome, é isso. Através
desse acontecido, dessa experiência que eu vivi com ele, eu aprendi a evoluir como pessoa. E graças a Deus foi por uma coisa melhor, né? Eu perdoar ele, por que não? Perdoei para me seguir em frente, né? Porque se eu não perdoar, vai ter raiva, mágoa, rancor, e isso é uma frequência negativa e não é o campo que eu estou querendo e nem a frequência que eu quero estar, né? Então eu liberei perdão, eu fiz até oração, técnicas de Ho'oponopono para ele, para me liberar ele e ele sair da minha vida, do meu campo, beleza? Aí a gente conversa já hoje, tá? Sobre como se fosse amigos e tudo, tá? Tá super tranquilo. Aí, em relação à perda da minha mãe, já foi uma coisa que eu me senti insegura. Porque, querendo ou não, é uma coisa que eu nem falo para todo mundo, mas, querendo ou não, é como eu com 45 anos, eu tinha 44, quando eu perdi ela, né? 45, eu era tipo dependente dela. Querendo ou não, eu era dependente da minha mãe também. Eu vivia assim, nós duas morávamos juntas. Depois que eu comecei a trabalhar com a Blast Design, que eu comecei a fazer compra de mantimentos, um gás, eu estava comprando, pagar uma água, energia, mas até então, minha mãe fazia. Eu nessa idade, é vergonhoso falar? É vergonhoso. Eu nunca falei isso pra ninguém, é a primeira vez que eu tô compartilhando aqui, mas é vergonhoso uma mulher de 46 anos tá dessa forma, dependente da mãe. Eu já tinha que estar há muito tempo evoluída. Aí o que aconteceu? Fiquei sem ela. O que eu me vi? Com medo, o medo do novo. Lá estava eu. Aí muitas pessoas da minha família, coitada da Elisângela, ela não é casada, ela não tem um homem para sustentar ela. Aí eu pensei, não, mas Deus me deu minha vida, minha saúde para me correr atrás. Gente, essa lógica, eu até passou um tempo pela minha cabeça, sabe? Porque querendo ou não, essas crenças vêm e vão assim, tipo, como se fosse uma crença de família, da coletiva, da sociedade e tudo, que você depende do homem, o homem é para te manter, para te cuidar, para te dar. E isso sim, ele dá o bruto. Eu acredito que tem homem que dá mais, né, gente? Mas até então, no convívio que eu tenho, a maioria, tipo assim, divide despesa, que na minha família e para as pessoas mais próximas dividir despesa, dividir aluguel, água, energia. Não é um homem de provedor que provê tudo. E o homem, gente, cá pra nós, eles não são obrigados. Antigamente a mulher dependia muito do homem, minha mãe mesmo, mas minha mãe, até certo ponto, porque minha mãe, ela era tipo o oposto do meu pai, porque ela já fazia muita coisa. Ela trabalhava de uma coisa, trabalhava de outra, quando ela era mais nova, né? Quando ela já chegou nessa idade, na terceira idade, não, ela já era aposentada e tudo. Mas ela era a mulher que eu via quando eu era lá mais nova, ela correndo atrás, ia fazer final de semana limpar a casa, e arrumava cabelo, fazia faxina, e ela dava os pulos dela, né? E eu me vi sem minha mãe e fiquei com medo. Só que eu não tive aquela coisa de falar, eu tenho que arrumar alguém agora para cuidar de mim. Não, isso não. Eu pensava assim, agora, eu vou passar fome. A minha mente estava toda, gente, toda assim. Minha mente estava doente, né? Porque lá do outro acontecido e da minha mãe, eu fiquei na estaca zero. De medo, de tristeza, de ficar se fazendo de vítima, de coitada. E quase entro em depressão. E isso ia me ajudar de alguma forma? Não. O que eu tive que fazer? Um dinheiro que eu tinha, eu comprei uma maca, um kit de maca com o mojo e a mesinha, botei na sala da minha casa e comecei a atender meus clientes, porque eu não tinha capacidade, assim, estrutura para me ir
atender no outro estúdio que eu trabalhava. Eu não tinha. Tinha dia que eu não queria levantar da cama. E aí eu me vi na situação. Aí veio uma cliente, eu ficava, mas a cliente não vai vir porque não tem as crenças. Mas as clientes queriam. As que gostavam mesmo do meu trabalho, falaram, não, eu quero. Eu vou, nem que seja no ventilador. E eu comecei. Fui indo. E consegui, gente. Consegui comprar o ar, consegui arrumar minha sala de atendimento. E fui aos poucos. E fui observando e analisando o quão Deus é maravilhoso e zela pela gente. Porque quando uma pessoa vai assim embora, ele leva para outra dimensão, o descanso eterno, ele não desampara a gente. Ele nunca me desamparou. Tinha dias que tinha que pagar a água e a energia. E eu não tenho cliente agora. Eu vivia numa escassez terrível. Meu Deus, como é que vai ser? E um medo. Cadê a cliente? A cliente não tem cliente. Meu Deus, e agora? Eu vou passar fome. Quando era no outro dia, tinha cliente, eu pagava a água e energia. E a única coisa que eu mais pensava era em passar fome. Nunca passei fome. Então foram duas experiências. A outra lá me fez olhar mais para mim, evoluir como mulher e me amar mais. Me ser dependente de mim, primeiramente. E a da minha mãe saber que eu sou capaz. Eu sou capaz porque eu tenho saúde, vigor, energia. Eu sou capaz de fazer acontecer e as coisas fluírem na minha vida. Por isso que eu não tive nenhum momento, depois que eu me despertei lendo esse livro, igual eu já falei em outros vídeos, ser criadora de conteúdo, fazer vídeos virais para as redes sociais, saber que eu poderia ser criticada pela minha família, pois sobrinhas riem de mim. Só que aí eu peguei uma dica da nossa mentora lá da escola Semente Milionária, a que eu faço parte, né, a comunidade, que elas falou o seguinte: se não tá te fazendo bem os teus familiares verem os teus vídeos, ou te seguir, ou te acompanhar, você bloqueia por um tempo. E aí, esses canais que eu fiz, eu tive que bloquear alguns para me sentir segura e fazer. E aí, o pessoal da minha família, ninguém tem acesso ao meu trabalho, essa outra forma que eu tô construindo, tá, gente? Porque eu sempre gosto de ter mais de uma fonte de renda. E eu me encontrei porque é uma forma de trabalhar, mas que é leve. São vídeos curtos, rápidos, virais, no orgânico, e a gente é com leveza que a gente faz. E eu me identifiquei bastante, porque uma que eu gosto de me comunicar, né? Então já é bem um ponto para mim. E através disso, dessa perda da minha mãe, eu pude me desenvolver como uma profissional, prestação de serviço como layout design, e agora como criadora de conteúdo, com essa nova modalidade que tem no digital, que é a Creator, criador de conteúdo. E eu estou amando e estou construindo mais uma fonte de renda, e é uma coisa que eu vou construir para minha velhice, viver com saúde, bem-estar e me manter. É isso que eu quero. Eu quero uma condição financeira para me manter bem, viver experiências. É isso que eu quero. Então, gente, é isso. Mulheres 40 mais são essas duas lições muito fortes de experiência que eu vivi e que me fizeram expandir como uma mulher 40 mais, cheia de sonhos ainda, porque não é porque eu tenho 46 anos que agora, depois dos 40, que eu me despertei para me amar mais, para me cuidar mais, para ser assim, me acolher. E com essa experiência, com essas coisas que eu tenho vivido, eu quero dividir com vocês, outras mulheres, que eu acredito que vai alcançar alguém e que vai se conectar a minha energia com outras mulheres dessa mesma vibe, e tá tudo bem, né? Então é isso. Gente, eu aprendi também saber lidar o momento que eu não tô bem. Se hoje eu não tô bem,
e eu quiser chorar, ficar triste, eu tenho que acolher esse meu lado, entendeu? A gente tem a mania de querer achar que a gente é sempre... Depois dessa experiência eu fiquei fodona, eu fiquei poderosona. Tem dias que eu não tô bem, porque outra que depois da nossa idade eu ainda tenho o meu ciclo. Aí tem TPM, menopausa. Eu vou trazer outros vídeos aqui falando mais sobre isso, né? Coisas que eu vou trazer o tema desse vídeo, coisas que não me disseram quando eu iria ou fosse entrar nos 40. Eu aprendi a me acolher também. No momento que eu não tô triste, tudo bem, eu tô triste. Eu não quero fazer aquilo, eu não quero fazer nada. A gente tem que se acolher, não é mesmo? Se você tem a oportunidade de fazer isso, beleza. Essa é a minha maneira de viver depois dos 40. Então é isso. Espero que você tenha gostado. Eu te aguardo no próximo episódio. Bye!